Olá, gente. Boa noite. Tudo bem? Olá. Tô. Vamos iniciar mais uma live com o pessoal da Ativa Dog, o Roger e a Joana. Vocês, qualquer coisa me avise se deu pra entrar. Boa noite. Oi. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. A gente também tá. Opa, Tá legal. tá dando pra ouvir, sim. Eu tô conseguindo Ah, ouvir legal. vocês bem. Olha, Então, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje olha, queremos saber sobre vocês. Como é que surgiu o grupo? Como é que foi tudo? obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, Armando, também, que tá por trás aí da equipe, né? É um prazer, a gente acompanhou todas as lives e poder ver esse projeto bacana de vocês aí, de apresentar diferentes figuras aí do Canicross, diferentes áreas, assim, é muito interessante porque poder ver um conteúdo para quem começa a chegar no Canicross, ver que o Canicross ele não é de um único lugar, né? Ele já está se espalhando, muito legal. Então é um prazerzão para a gente poder estar aqui hoje falando um pouquinho da nossa história. Só tem a acrescentar, né? Porque querendo ou não, o Canicross está espalhado pelo Brasil todo. E, por exemplo, o pessoal vai conhecer agora o trabalho de vocês na Bahia. A gente aqui em Minas está aos pouquinhos também engatinhando. Tem o pessoal de São Paulo, do Rio. Então, nossa, é maravilhoso poder compartilhar tudo isso. E agora poder compartilhar a história de vocês, de como conheceram tudo, como surgiu. Já sei que tá tendo bastante projeto bacana por aí. Ah, sim, 2023 promete, né, Joana? Sim, sim. Estamos muito felizes também por ter essa experiência dupla, né? De ter começado no Rio Grande do Sul, que é uma realidade, foi uma história muito bem sucedida, que nos ensinou Pois, tudo o que a gente sabe. o que dava para fazer, o que não dava, né? A gente aprende o que deve e o que não deve também. É do fazer, né? Que a gente aprimora o que a gente pretende. Então, e aqui em Salvador, uma outra cultura, um outro público, uma outra realidade pet na cidade. Então, é muito legal. Hoje a gente estava conversando, né, Ana, sobre as perguntas e a gente reforçando algumas coisas, assim, e a gente se sente muito grato de ter tido também a oportunidade de partilhar de dois estados, duas realidades diferentes. Eu passei mais ou menos pelo que vocês passaram, porque vim do Rio Grande do Sul também, sou gaúcha. Nossa, lá é uma outra realidade, daí depois São Paulo e agora em Minas. Assim, nossa, é completamente diferente. Super compartilho tudo que vocês estão passando Não e é, quero saber também essa diversidade. Muito legal. é um misto, né, de situações. Na realidade, assim, é um pouco diferente assim, do que a gente fazia lá, mas para contar, assim, para começar um pouco, assim, eu vou contar um pouco da nossa relação com o Canicross, assim, com o Ativadog, né, Ana? O Ativadog, ele surge ele, na realidade, ele vem de uma outra empresa que a gente tinha, que se chamava Pet Passeio Co. O Ativadog tem 5 anos. E Bastante daí o Pet, é, o Ativadog tem 5. Aí a gente tinha uma empresa que se chamava Pet Passeio Poa, que era uma empresa focada na questão de pet sitter, dog walker, e eu, na época, já tinha curso de adestramento, fui estudando e tal, e eu fui percebendo dessa questão da atividade física associada ao adestramento, e eu criei um programa que se chamava Ativa Dog, e o trabalho do programa... Na ideia de deixar os cães ativos, né? De poder gastar energia da cachorrada. Então, a É, gente foi associando coisas para proporcionar esse gasto de energia para os cães. e daí, a partir show, disso, necessário. não, e você que já conhece o comportamento canino, que já está nesse mundo, entende a necessidade da atividade física associada ao adestramento do cachorro, né? Total. E, e a gente, enfim,
E o que que aconteceu? O programa, o que era só um programa, foi tomando uma proporção muito grande nos nossos atendimentos. E daí a gente deixa de existir, porque a gente chega a um ponto que a gente precisa parar de fazer os serviços de dog walk para focar nos programas. O que que era o programa? Era ofertar, né, oferecer para esse aluno então, uma variedade de funções de trabalho. Aí a gente começou a fazer pesquisa na época de esportes, aí descobrimos o agility, aí a gente improvisou, fez de forma lúdica, recreativa, aí a gente descobriu canicross, bike jolly, scooter, mas a gente acabou focando no canicross, né? E também, e a gente tinha a sorte, né, Ana, conhece Porto Alegre, que a gente morava do lado do Parque Harmonia, ali Nossa. no centro da cidade, né? Então a gente, perto da Harmonia, não, como é o nome daquele outro? Uma harmonia ali no Marinha do Brasil, a gente ficava ali perto. Não tinha isso aí. tem essa mobília ali, né, e tal. Então, quando não tem esse evento, ele fica vazio. E a gente morava 3 quadras ali. Então, para a gente, era o paraíso, né? Para a gente poder iniciar a prática do canicross. Então, a gente começou com costelinha, e aí o Roger começou a inserir todos os cães que a gente trabalhou na prática, né? Eu eu comecei né, sozinho, assim, com o cachorro. Eu já corria, totalmente, e o Costelinha fazia solto, me acompanhando, ou de vez em quando numa guia que eu carregava na mão, né? Assim, como todo mundo. Sim, acho que todo mundo meio que começou assim no canicross. E daí, eu comecei a entender essa diferença dos esportes. Eu trabalhei também nessa época, eu prestava serviço numa creche para cães. Uhum. Eu tinha uma média de 25, 30 cachorros por dia. Então, nossa! E eu fui meio contratado, na realidade, para fazer a parte de recreação brincadeira mesmo, que era para poder treinar tipo de agility lá na escolinha. A dona da gente investiu, pagou curso para mim e tal. E daí isso fortaleceu ainda mais a necessidade da prática e eu investi muito no canicross. Por quê? Porque eu já corria, eu não precisava de muitos espaços específicos, eu já morava perto de um lugar que dava para fazer o esporte, tinha uma trilha pequenininha, eu não corria muito mesmo, meu cachorro também não estava adaptado, bora, que é o lugar perfeito. E, claro, eu passei daí a fazer as adaptações de equipamento, né? Porque eu ainda não tinha kit na época, eu daí comecei a colocar uma guia na cintura, conectar aquela guia do cãozinho no peitoral dele. Uhum. Surge um campeonato lá, no final de 2020, tava querendo dar uma flexibilização da pandemia. Eu comecei em 2019, na realidade, com o canicross, assim que eu comecei de fato a praticar. Aí veio a pandemia, parou tudo, e daí, cara, daí que eu foquei nesse trabalho, porque como tinha tempo livre, né, as pessoas com aquela coisa de ficar em casa, aí tava tudo vazio. Cara, daí que eu treinava. A cachorrada nervosa, então chegavam os cachorros precisando de atividade. E começou também a aparecer alguns cães para trabalho de criatividade. Né? Então, caiu assim, o canicross veio como a ferramenta perfeita. Sim. Sempre antes de uma sessão de adestramento desses cães, eu fazia uma pequena corridinha, né? Uma atividade que, como eu falei ali, para quem estuda adestramento sabe que para trabalhar um cão agressivo, reativo, é importante poder, às vezes, promover um gasto energético antes de uma sessão de dessensibilização. Aí eu investi em treinar canicross com os cães. Eu ia para o Harmonia, que é um lugar bem deserto, não tinha movimento de pessoas, nem de muitos cães, e eu acabava conseguindo fazer essa atividade pré-treino de agressividade. Ensinando uns tirinhos, né? Uma coisinha assim, aquela coisinha na direita, esquerda, uma casinha, bem brincando mesmo. E cara, é bem lúdico, bem lúdico. Cara, foi tão significativa a coisa que a gente filmava, né?
Aí os clientes começaram a receber os vídeos dos cachorros fazendo as coisas comigo, correndo no meio do mato. O cachorro, muitas vezes, até um cachorro que não conseguia nem caminhar direito, parava muito no passeio, trancava, se dispersava com outros cães, com outras pessoas, e as pessoas vendo o cachorro fazendo uma atividade sem parar, sabe? Obedecendo o comando de direita e esquerda. Opa, peraí, meu cachorro não faz isso comigo. Aí começou os clientes, quero fazer também. Né? Vai, Ju. Mas pulamos uma parte. Vai. Apareceu esse campeonato em 2020. Só por curiosidade, é da Vai Totó o campeonato? Na época, né? A quinta Vai Totó. E aí foi a primeira vez que nós participamos, que o Roger foi no Costelinha. Todo improvisado, fui de litoral, guia da cintura. Vamos conhecer. Eu vou lá sozinho, eu nem tinha colocado os clientes na jogada ainda na época. Eu estava treinando os cachorros, mas não tinha grupo ainda. Só eu. Fomos, foi ótima a corrida, a gente se apaixonou, a gente olhou aquilo e a gente disse, gente, o que é isso? É outro mundo. Esses cachorros, vamos fazer isso, como é que é? Vamos descobrir. Aí a gente começou a estudar mais. Comprar livro. Comprar equipamento, e aí você conhece, né? Primeiro a gente se aproxima do Cross, a gente adapta os equipamentos que a gente tem, conhecemos os equipamentos que são criados para a modalidade, e aí você experimenta, você descobre que é fácil, que é legal, que é bacana, você está conectado no seu cachorro, que de repente é um esforço, não esforço, né? Porque o cachorro muda a fluir na corrida, assim. A gente começou a ter essa oportunidade de fazer o Costelinha, que era o nosso cachorro na época, que é o nosso mascote, mas na época era só ele. O Costelinha começou a correr com o Roger e começou a correr comigo. Começou a correr com o Roger e corre com os dois, sendo que o Roger corre de verdade. Eu tenho. Então, como é que foi essa dinâmica? Porque eu pergunto porque assim, aqui em casa a gente tem cães que não dá pra fazer essa dinâmica, não. Que não rola, é ou comigo ou com o Armando. Pois então. Como é que foi essa dinâmica? A gente. Fala bem. Hoje a gente montou o equipamento, ele veio para cima do sofá. Eu disse, Taninha, não é contigo. Mas ele disse que tinha uma pergunta sobre ele na live, então a gente tentava sempre fazer junto, né? Então eu e Joana, a gente conversa muito, porque a gente trabalha de dupla mesmo. Hoje a gente já atendeu 5 cachorros e a gente não conseguiu postar ninguém no Instagram, porque a gente passa mais tempo na loucura do atendimento. Mas a gente sempre conversa muito. Então a gente tenta alinhar com eles. Claro que a gente entende que o Costelinha tem um pique que eu consigo acompanhar um pouco melhor, a Joana se esforça ali para acompanhar. Mas ele olha para trás, ele olha para mim, a gente tá no meio daquele cross, assim, e ele olha para mim dizendo, vem, sabe? Me chamando para ter mais acionar, como ele traciona como e eu não venho, eu tenho que ser mais mansinho, ele tem que ficar mais leve. Aí Jô trabalhava uns treininhos de tiro com ele, umas coisinhas assim também mais recreativas e tal. Eventualmente soltava ele depois desses treininhos e eu conseguia promover umas rodagens, né? Então a Jô suportava legal aquele treino com ele e acabava que eu também supria essa necessidade de rodar com ele. Um detalhe, assim, eu nunca rodei mais de 5 km com o Costelinha. Assim, não, acho que uma vez eu rodei 6 km, assim, eu dei uma esticadinha e mesmo assim foi assim uma esticada que no final eu comecei a caminhar, sabe? Mas eu nunca rodei mais que isso. Hoje, atualmente, ele faz no máximo 2,5 km, 3. Eu diminuí, né? Ele está com quase 7 anos. Ele é um linguicinha. Então, esses linguicinhas rebaixadinhos, eles têm umas predisposições, né? Por conta do formato mesmo, né? Então, por uma questão de cuidado, assim, não tem nenhum problema, né? Saúde, nada que impossibilite ele. A gente tenta, pelo menos uma vez por ano, além daquelas de idas ao veterinário para vacinar, para outras coisas, né?
A gente tenta também fazer uma vez por ano alguma coisa com relação a esse acompanhamento dele, pelo menos, né? Porque mesmo que ele não pratique alto rendimento, também tem essa questão, né? Manter a alimentação em dia e tal. Mas, cara, foi bem tranquilo, assim, pra gente também, com relação a alinhar, assim, as duas figuras na corrida com ele. Só que, claro, né? Quando ele corre comigo, É uma geralmente coisa. é uma coisa. E ele corre... Não, ele corria bem, cara. Assim, tu corre, tu vai entender. Eu fazia prova de 2 km com ele a 3:45, cara. Nossa senhora. Aham. No auge da corrida dele, no auge. O ano passado eu fiz uma. Não foi nem um cano, não foi a canicross. Aqui tinha uma corrida, tinha uns 100 cães, uns 100 duplas, saiu todo mundo junto. Eu fui ver no GPS, ele fez 3:48 o ano passado. Nossa. Os dois caíram. Mas assim, cara, Tem uma coisa interessante, ó. Você me pergunta como é que é ele correndo com outro, né? A gente usa isso até a nosso favor. Quando o Roger vai correr, a gente usa um comando busca-mãe para ele me achar na corrida. Ele me procura. Na realidade, ele está procurando. Né? Ele me procura. A gente introduziu isso nos treinos. Que massa! Aqui ele tem uma dinâmica parecida, só que um pouquinho diferente. E aí, eu uso também quando eu vou correr para ele, Roger e tal. Mas seguindo esse raciocínio que o Roger estava falando, como ele está entrando já na idade mais avançada, que vai ter um pouco mais cuidado, e a gente já está diminuindo as atividades para ele, a gente introduziu a Loba, né? Que é a nova do Ativador. A Loba eu não cheguei a conhecer, eu não cheguei a ver ela no perfil de vocês. Está aqui nos pés, ela não vem, ela só fez bem no treino. Ela está fazendo treino ainda. Ela é parecida com você. É uma vela Que linda! A gente adotou ela aqui em Salvador também. Que coisa mais linda! A gente acha que ela tem um ano e pouco. E ela é uma boa de uma CRD, porque a gente gosta mesmo desses, né? E ela tem a gente acha que ela tem uma mistura de galgo, assim. Ela parece uma mistura. Um corpão. Parece muito. Assim, sabe? E ela já está correndo no nível que ela não presta, quando ela está na trilha, quando a gente treina aqui perto de casa, ela tem bota, passa comigo, assim, eu estou no meio da trilha para fotografar, para registrar, para ver como é que eles estão fazendo e tal, e ela nem me olha, ela segue, assim, e ela corre mais do que eu costumo. Nossa, gente. Ela vai arrasar. Outro dia eu gravei um tiro com ela ali. Ela deu tiro a 3:08. É demais, é demais. Ela deu tiro a 3:08, Ana, tu acredita? Agora a gente acredito. O povo se prepara, porque já pergunto para ela, a gente ainda não conseguiu levar ela no Dog na Trilha, porque ela foi adotada há pouco tempo. Aqui onde a gente não teve ainda a possibilidade de socializar ela com outros cães. Então, mora num sítio, né? A gente não mora num sítio passado. Então, a gente ainda não conseguiu preparar ela para esse encontro, mas é a meta desse ano. A gente está assim, com muitas coisas para acontecer naquele projeto aqui na Bahia. E aí a Lobinha vai ser preparada para essa condição, para a gente diminuir o atleta de celinha e colocar a Loba mais na atividade. Ela fica maluca já, ela tem o equipamento, ela vem colocando tênis, ela já enlouquece, ela já começa a virar, morder meu pé, meu tênis, morde o equipamento, corre pro portão, ela vai lá no portão, fica olhando, me leva. Cara, é incrível. Mas assim, vocês vão falar, ai, gente, eu tô me identificando porque eu passei por isso com a minha mais velha, né? Tudo que vocês estão passando, eu passei por isso com a minha mais velha, até a Kiara chegar. E hoje em dia ela se tornar minha companheira de corrida. Vocês pretendem substituir uma atividade para o Costelinha e fazer uma adaptação para ele? Como é que vai ser isso? A gente tem feito, assim, a gente tem feito
algumas coisas assim de colocar o equipamento, fazer menos quilometragem, Faz a fazer caminhando, sabe? assim. Sem estimular muito, porque quando a gente está na corrida, às vezes eu estimulo bastante ele, né? Costelinha, tento usar alguns sinais vocais para estimular o cãozinho a correr mais e tal. Aí com a costelinha eu tô adaptando esse meu formato de ser, né? Durante a corrida, justamente porque eu sei que se eu começar a falar para ele, vai, ele vai acelerar, ele puxa quando ele coloca o equipamento, ele já puxa naturalmente, sabe? Com mais força. Então eu tento não estimular tanto e fazer uma coisinha menor. O que a gente sempre fez com ele, até antes do Canicross, a gente utilizava algumas atividades recreativas do agility, né? Ele salta bem, ele passa em um aro tranquilamente, túnel, a gente conseguiu faz um slalom ali mais ou menos, mais fácil. Então, como eu moro num sítio, vou te contar, a gente não fica postando, mas a gente já tem umas coisinhas ali. Gente, maravilha! A gente tem uns obstáculos ali que a gente criou. Isso foi uma ferramenta que a gente sempre usou, né? Quando a gente criou essa ideia do Ativadog, a gente não tinha um espaço tão grande, mas a lógica era manter os cachorros em atividade, né? Gastando. Então, a gente sempre fez essa ludicidade, assim, sempre adaptou o equipamento, né? Porque o espaço era pequeno, porque a gente não tinha. Então, a gente usava algumas ferramentas de casa para poder fazer. E a gente sempre estimulou os cães com quem a gente trabalhava. Então, em Porto Alegre, todos os clientes do Ativadog recebiam os cachorros fazendo canicross, os cachorros fazendo agility, os cachorros passeando, os cachorros socializando. E era muito incrível, porque acontecia, às vezes, apareciam os cães, os clientes, assim, o dono dizia, não, mas eu não gosto de correr. Não gosto de passear. Não vai fazer essas coisas. Não vai pular, não gosto. Não. Aí chegava em casa, no outro dia recebia um monte de vídeo do cachorro pulando, fazendo comando, o cachorro correndo. Então, isso tudo ensina pra gente, já que a gente está falando, e acho que o bacana das lives de vocês sempre é a gente também atentar para o comportamento dos cães, né, para o bem-estar animal, o quanto a gente pode proporcionar saúde para os nossos cães, o quanto eles querem, eles precisam, né, desse gasto físico, do gasto mental, e o quanto a gente que tem que se preparar para isso. Porque para eles é de boa. Hoje a gente estava fazendo um adestramento, um filhote de 3 meses, um Whippet e um Yorkshire de 8 anos. E aí a dona disse assim, não vai ser. Não, já tem 8 anos, não vai ser. E aí a gente faz o comando do cachorro certo. E é isso. O cão, ele só pede que a gente estimule. Ele está pronto, né? Ele está pronto para receber o estímulo. Né? Exato. Então, às vezes, as pessoas olham e podem achar assim, não, mas meu cachorro não vai correr. Não, meu cachorro já corre por natureza. Meu cachorro quer estar no meio da natureza, ele quer sentir o cheiro, ele quer cavar, ele quer correr, ele quer pular, ele quer fazer isso. É a gente que tem que se adaptar e aproveitar isso como uma grande aventura, né? Eu costumo muito dizer assim, a gente está aqui agora nesse circuito do Dog na Trilha, e eu sempre comento que a gente vai para uma aventura em trilha com os nossos cães, né? Essa sensação que o Canicross me trouxe e que eu quero partilhar com as pessoas e que a gente busca promover desde sempre aqui no Ativadog e agora especialmente aqui numa cidade nova, onde a gente tem uma possibilidade de fazer vários parques, então a gente está adorando essa aventura de apresentar novos parques para as pessoas e de pensar evoluções, né? Como que a gente mantém esse grupo motivado e como eu trago uma novidade que não é só um lugar, mas uma maneira de treinar, uma maneira, né, que a gente vai planejando, assim, e eles mesmos pedindo isso, né? A gente já está com uma turma de umas
25 pessoas no nosso Nossa. grupo. E tem mais, porque na realidade a gente tem os acompanhantes que vão sempre, né? Isso aí é a galera de cachorro que tá ali. Sim, os agregados. Tem a E tá galera. chegando uma galera que quer ir sem cachorro. É. Já tem um povo que quer ir participar da trilha. Vai que esse povo adota cachorro e começa a correr. Né? Olha que legal também. Exatamente. Pô, tá unindo tudo. Gente, isso que vocês estão falando é de extrema importância, porque assim, eu falo por mim, a Angel, eu comecei a correr com ela quando ela tinha 6 anos. Eu só conheci o Canicross quando ela tinha 6 anos. Então, assim, hoje em dia, ela tá com 11 anos e ela ainda dá pique que ela pega as que correm. Tipo, e ela tá com. Então, tu acaba, querendo ou não, dando uma qualidade de vida pro cachorro. Claro, não é que nem a Loba, não é que nem a Kiara, não é que nem a Izzy, mas eles vão se adaptando do jeitinho deles. E é saudável. É. E querendo ou não, vocês estão mostrando outro mundo também pros tutores, assim, tipo, ó, talvez tu precise conhecer o teu cachorro um pouquinho mais. É. Talvez tem pontos nele que tu não conhece e que a gente está se propondo a fazer com que tu conheça de uma forma saudável. Sim. Nossa, isso é lindo. Isso é lindo. Uma coisa, eu acho que o que ajudou assim, a gente construir o Dog na Trilha, ele nasce em Salvador, mas ele não nasce, né? Ele vem dessa experiência que a gente tem carregando, né? Desde a época que eu participei sozinho, ainda improvisando equipamento, depois equipamento fui de novo, depois eu comecei a treinar os meus clientes, depois eu comecei a treinar um grupo de pessoas. Então, tudo isso construiu o Dog na Trilha. Eu acho que uma grande... Chegamos, deixa eu contar, chegamos no segundo campeonato do Vai Totó. A gente, no primeiro, o Roger foi sozinho com o Celinho. No segundo, nós já fomos com uma equipe de 8 conjuntos. E daí já foi em 2021. Daí. Fomos com uma equipe de 8 conjuntos gaúchos, onde 6 subiram no pódio. E todos eram de reabilitação comportamental. Todos. Todos fez todo mundo advindo de problema de socialização, cachorro agressivo, cachorro que pegava e arrancava pedaço. E daí a pessoa estava ali no pódio, no meio de um monte de cachorro, com o cachorro dela, tranquilo, sabe? Eu acho que essa foi a medalha. Eu acho que essa foi a grande conquista, mais do que ver o aluno no pódio, mas ver as pessoas vivendo uma experiência que elas diziam pra gente, poxa, eu jamais viria num evento como esse. Meu cachorro mordia todo mundo, sabe? Então, acho que o trabalho do adestramento nos ajudou também. Como é que nós vamos fazer esse negócio, mas fazer esse negócio ser seguro, ser legal? O que eu podia fazer, cara? Porque a maioria das pessoas que chega assim, pelo menos naquela época, né, assim, há 4 anos atrás, assim, a gente chegava, vê que era a galera que já sabia lidar um pouco com o cachorro, pelo menos, Sim. E chegava pra lá no sul, a galera, eu me lembro da equipe Fênix, que eu acho que tu até fez parte, né? Sim, vocês corriam, cara, vocês corriam muito, todos de vocês corriam. Vocês eram corredores mesmo. E eu chegava com a minha galera não era corredora, minha galera era só uma galera que tava a fim de começar a correr e se divertir com o cachorro. E vocês ali correndo, a galera lá do Erdos, lá do Roberto, correndo bastante, a galera da Capa Verde correndo também. E eu disse, cara, daí como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho um grupo de corredores, então eu tenho que fazer alguma coisa isso. Então eu vou trabalhar. Mas é que é assim que começa. É que é assim que começa. Né? Tipo, vai começando aos poucos, que nem aqui. Aqui em Minas a gente tá com os mesmos planos que vocês estão fazendo aí. Porque, cara, aqui a gente não conhece ninguém que corra. Ninguém. Acho que as únicas pessoas que devem correr mesmo é eu e o Armando. Se duvidar, em toda a cidade que a gente tá morando, só tem eu e o Armando que praticam canicross. Então a gente vai fazer a mesma coisa que vocês estão fazendo, assim. A gente recebeu uma pergunta que é muito interessante, que é da Dog Anitta. Ela perguntou assim, vocês já correram com os 2 pets ao mesmo tempo? Já. Eu falo, já. A gente treina, na realidade, o Costela ajuda, como a gente está diminuindo esse processo, a gente consegue usar o Costela para trabalhar algumas coisas com a loba, né? Para trabalhar a concentração da loba no percurso, ultrapassagem. Quando começou, que é uma coisa interessante de falar, né?
uma loba mais nova, experiente. Quando começou, as primeiras saídas da loba era muito dispersa, parava para tudo, queria cheirar tudo. Latia para os outros cachorros para xingar ela. Completamente desconcentrada, queria comer lixo, queria fazer qualquer bagunça. E aí, quando ela treinava junto com a Costelinha, ela começou a prática do matilha, né? Um seguiu o outro e tal, e aí ela foi ganhando essa concentração. E é muito legal a Dognita perguntar isso, e aí eu vou revelar. Dognita tem uma parceira que chama Vedeta. As duas, a Dognita e a Dog Vedeta, correm com o Michel. E foi muito bacana, porque o Michel, aqui em Salvador, ele chegou no Dog na Trilha com essa questão de que elas não andavam juntas. A Vedeta, que é mais jovem, que estava sempre bordeia, Dognita e tal. Aí, de vez em quando, eu vou utilizar ainda, mas a prática do Ken Cross ali no Dog na Trilha, com o fato de ele participar, e já ter participado de todos os nossos encontros, né? Acho que ele só não foi um, deu um crescimento, isso é um depoimento que o Michel já nos deu, assim, e já postou sobre isso, inclusive, que o Ken Cross ajudou as meninas a passearem juntas. Né? A prática melhorou o fato de as duas poderem passear e estarem juntas, porque a Dog é uma influência, inclusive ela organiza eventos, né? Ela faz eventos aqui de passeio de canoa, muito legal. Aqui em Salvador. Então, ela está em todas, ela realmente é conhecida na cidade. Muito bacana, assim, sabe? Porque aqui também a gente, pegando esse gancho, né, que a gente apresenta para as pessoas essa modalidade, a gente procura popularizar a prática do Ken Cross, criamos o Dog na Trilha, então, que é um encontro recreativo, um espaço de experimentação do Ken Cross. A gente tem a alegria de ter o patrocínio e a parceria da Nossa Pet, que foi incrível, porque a Nossa Pet nos entregou uns equipamentos para que a gente pudesse utilizar no Dog na Trilha, ou seja, a galera que chega lá pode ver o equipamento, pode tocar no equipamento, pode experimentar e usar o equipamento, né? Uhum. Então, a gente consegue ter a aproximação dessa galera, faz com que eles experimentem, a gente aceita o que é recreativo, a gente aceita os equipamentos adaptados, e isso trouxe uma aproximação, daí fica a dica para vocês aí, meninas, também, como a gente veio fazendo nesse formato, ponto, mais leve e tal, trouxe esse pessoal, e esse pessoal, a partir dessa prática, já começou a se interessar, adquirir o seu equipamento, começou a fazer aula. Amanhã a gente tem aula de Ken Cross no Parque do Sul com 4 conjuntos. A gente abriu umas aulinhas, daí começa a surgir aquela galera que está mais pelo recreativo, a partir do momento que cresce, e começa também aqueles do grupo que querem realmente treinar. Já querem prova. Querem prova, daí... Querem contar tempo. Galera, daí a gente... Por que não na trilha, por exemplo? O intuito é o quê? Experimentar. Não é treinar, vai dar a fundo e muitas dicas, apesar de a gente dar algumas dicas para as pessoas, né? Por uma questão de segurança, né? De controle de guia e tal, se rolar alguma ultrapassagem, como é que ela faz, o que ela deve fazer, enfim. Mas ali é experimentar, a pessoa ver qual é essa onda de correr com o cachorro conectado na cintura dela, no meio da cabeça, com outros cães. E daí, a gente foca muito numa questão também de poder aceitar. A gente aceita cães em processo de treinamento. Inclusive, o último, tinham 16. No último eram 16 conjuntos. Isso que tinham faltado vários que tinham se inscrito, porque choveu. Dos 16, quase a metade era de cachorrinho com bandana amarela, o laço amarelo. Aí, imagina, fazendo foto no final do mundo junto. E, claro... Não deu nenhum problema, assim, tipo, nada. Quando rola aquela coisa assim de... Sabe? Aquela latida, mas como tá todo mundo na guia e como todo mundo faz, a gente faz uma espécie de integração pré A gente grava vídeos orientando sempre e a gente repete, às vezes, algumas orientações com relação a não aproximar no início, durante a atividade, deixar as aproximações no final, não soltar,
e se o cachorro quiser tal coisa, não deixar. A gente dá algumas dicas relacionadas a um pouco do adestramento, sabe? Para facilitar o manejo desse cão. A gente E também todo mundo entende. promove um ambiente bem tranquilo, assim. A gente, né, já chega com essa orientação também. Para a galera, desde que o pessoal desce do carro, desde que o pessoal se prepara na noite anterior, todas essas dicas vai dando no grupo. O que que faz? A alimentação, o que que vai se preparar, o que leva na trilha e tudo mais, como a gente chega, desce do carro, dá uns tempos para o cachorro fazer o xixi, fazer o cocô antes de chegar no grupo. Quando chega no grupo, a gente chega mais em silêncio, a gente não se aproxima, não provoca aproximação, a gente espera depois da atividade. Quando os cães decidem que querem se cheirar, querem se aproximar, aí a gente se une de novo, né? E tem super bem. Tanto que esse grupo, graças, ele cresce, né? O pessoal, a gente tem vários depoimentos ali do grupo de pessoas que vieram com essa questão de meu cão é reativo, o meu cão já atacou, o meu cão não aceita aproximação. E as pessoas estão se surpreendendo com o fato dos cães delas estarem socializando no final, estarem se aproximando. E pra gente, eu sou uma chorona, assim, toda vez que eu me sono, eu mando mensagem quase chorando para as pessoas, porque eu vejo, e eu já passei por isso, o meu cão já teve uma fase de reatividade. Então eu sei o quanto às vezes é desconfortável e o quanto uma pessoa quer participar, quer levar o cachorro no evento, quer ir num espaço pet friendly e não consegue porque o seu cão não é um cão socializado. E o Dog na Trilha tem permitido isso. E é muito bacana, assim, quando eu vejo a, a pessoa participando, o tutor participando e segurando aquela guia tensa e se mantendo afastado, 5 metros de distância. Aí no próximo encontro a pessoa já está a 2 metros. Aí no outro encontro a pessoa já está no meio do grupo, já está soltando a guia. E eu vejo essa evolução, a gente vê essa evolução. E as pessoas assumem isso, reconhecem, comentam sobre isso, sabe? Então, isso não tem preço para mim. A gente consegue orientar e criar uma atmosfera onde as pessoas que têm um cão com dificuldade, elas passam até a se sentir um pouco seguras e acolhidas. Porque todos do grupo sabem que aquele cãozinho amarela é para dar espaço, não é para aproximar, e que todas aquelas pessoas que não têm um cachorro, que têm um cão, que não tem problema, aquelas pessoas também estão ali numa posição de quem compreende e no suporte a gente apoia, como um grande grupo se apoia e se ajuda e compreende aquele cãozinho que tem uma certa dificuldade de comportamento e releva. A gente vai orientando com relação ao adestramento. Ó, galera, quando o cãozinho estiver reativo, não aproxima, ignora, tenta não falar com ele, vamos ajudar o dono dele e ele, não sei o quê. Então acaba que assim, nunca tivemos problemas dos cachorros realmente se pegar assim e tal. Às vezes, assim, quando está uma aproximação um pouco mais... Tem chega para lá, sabe, aqueles latidos. Mas a galera, como está orientada, a galera pega as guias, conduz, separa, toma uma distânciazinha, assim, nada demais, assim. E o melhor disso é ainda ter a possibilidade de ali logo depois, né, continuar na atividade, fazer de novo a aproximação, e diferente de um evento que às vezes você não conhece ninguém, ou um passeio, acontece uma reatividade e aí alguém sai, e aí a gente não está ajudando o cão a resolver aquela questão quando a gente sai, né? Então, isso que vocês estão falando é de extrema importância. Assim, vocês estão descrevendo o que eu faço com a Kiara. De verdade, vocês estão descrevendo o que eu faço com a Kiara. A Kiara, ela, que nem vocês comentaram, assim, nunca houve acidente com cães, com outros cães, mas aqui em casa já houve pequenos acidentes. E eu demorei, isso que vocês falam é muito importante, porque eu demorei muito tempo para internalizar dentro de mim que ela era uma cachorrinha reativa. Porque, querendo ou não, a gente, dá uma certa... Vamos combinar, dá uma certa vergonha. Dá uma certa, tipo, aonde... Eu ficava com... Aonde foi que eu errei?
Onde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? Teve a mesma criação que a outra. Fiz as coisas muito parecidas e ainda adaptei outras coisas que eu acreditava que eu tinha errado com a Angel. Então, tu fica com esse questionamento. E conversando com outras pessoas, é bem o que vocês falaram. Eu peguei ela na época da pandemia, em 2020. Então, assim, hoje em dia eu já entendo que ela não teve a mesma socialização com outros cães. Depois, quando ela foi pra creche, outras coisas, assim. Mas vocês escreveram minha rotina nas corridas, assim, tá, deixa eu me manter mais afastada, porque eu sei que dependendo do que aconteça, ela pode se estressar e eu não quero causar isso para os outros donos. Mas não é todo mundo que fala sobre isso. E a gente tá podendo falar abertamente, vocês educarem as pessoas, porque querendo ou não, isso é uma educação, né, que vocês estão passando para as pessoas, assim. Vocês conseguirem educar as pessoas e dizer, gente, tá tudo bem, é só não aproximar. Mas tá tudo bem. É muito bacana, assim, porque, por exemplo, teve uma das trilhas que a gente, isso está até gravado, eu acho até que a gente postou. Aconteceu um momento, fizemos uma parte da trilha e paramos com uma pausa, todo mundo afastadinho e tal, e aí tinha um cão que Tava é de o fita Tom, amarela. tava de fita amarela, e que veio já com a dona contando ali, contando sobre isso, tem muito medo, que o Tom é reativo, o Tom aceita e tal. Mas ali ele já estava vivendo a segunda trilha, eu acho que era a segunda ou terceira trilha. Então ela já estava mais confiante, o Tom estava se comportando bem, estava deixando o cães se aproximarem e tal. Já estava fazendo cocô na rua que não tinha feito. Sempre fazia só dentro de casa, ela comentou. Na primeira trilha, ele já fez na trilha, assim, fez cocô e xixi. Ele vai fazer, ela falou, não faz. Mano, ele fez. E aí, é muito legal, porque o que aconteceu? Aí sentamos, todo mundo sentou, tá? O Tom conseguiu relaxar ao ponto de ele deitar. Então, ele estava lá deitado, assim, soberano e pleno. De repente, chega um cachorro perto dele, um entrão para dar uma cheirada nele, e ele Assustou. se assustou. Porque ele estava vivendo um momento de tranquilidade e de submissão. Também era novo para ele, porque ele era um cachorro que estava sempre em estado de alerta. E aí foi engraçado, porque quando ele relaxou, a gente começou a comentar sobre isso, o quanto ele tinha melhorado, o quanto estava acontecendo a socialização. Não deu 5 segundos, aconteceu aquele fato, e aí todo mundo já ficou, né, tenso de novo, de, olha, aconteceu. E a gente, é normal, aconteça. Olha a situação, ele estava ali, deitado, o outro acabou avançando um pouquinho mais. Então, a gente tem que só manter esse cuidado de não deixar as guias totalmente soltas, para que eles não se aproximem tanto, né? E os que estão ali com a fitinha amarela, a gente tem que respeitar essa distância e tal. Mas ali a gente tem a chance de falar sobre isso e de tranquilizar a pessoa, que é normal, porque o Costela era um reativo, o Costela conseguiu socializar, ele participa de coisas com outros cães em coletivo. A gente se surpreendeu muito quando a gente chegou aqui, participou da caminhada da Grumix, que tinha mais de 100 cães. Nossa. Cara, ele tentava morder, você tem noção. Ele mordia, ele tentava pegar motoqueiro, ele tentava morder pessoas estranhas que chegavam perto da gente, outros cães que se movimentavam muito rápido perto dele, desencadeava aquele instinto de caça. Até que a gente começou a trabalhar com adestramento e criou o Adestrador, ele virou o gerente do Adestrador e ele ficou tranquilo para ela. Mas, quando a gente chega nesse evento, que tínhamos 100 cachorros, assusta. Assusta. Eu pensei, e agora, meu Deus, que prova. E deu certo. E ele saiu super bem, e ele ganhou, ficou felizão, chegou em primeiro lugar. Ele não tentou pegar o motoqueiro, ele não tentou... que era o batedor da prova, e o batedor nos acompanhou até, assim, e foi muito legal, Ana, porque falou assim, ó, poxa, tu tem um cachorro assim, te imagina numa situação como essa. Aí o seguinte, não era uma prova de canicross, era uma corrida. Aí eu cheguei aqui
aqui, cara, só tem essa, eu vou nisso então, vou lá ver qual é que é. Cara, eu fui, eu vi o Nós jeito éramos que era. o único com equipamento, o Selim era o único cachorro com equipamento de cross, todos os outros estavam de forma recreativa correndo com os donos com a pé na mão e tal. E Cara, foi muito legal. Assim, coloquei na hora de largar, é todo mundo junto. Aquelas largadas assim, aí eu. Ai, É. Daí eu deixei um pouco o grupo sair na frente, avançar e dar uma espalhadinha assim naquela massa. Imagina, era muita gente. E tinha ainda para ajudar 2 bonecões fazendo assim. Aham, pronto para comer cachorro. Aí eu disse, vixe, Maria, se o meu cachorro não pegar o motoqueiro, vai pegar um cara fantasia ali na fantasia. Cara, foi muito legal, porque o Costelinha, assim, ele nunca tinha feito nada, assim, né, nos outros eventos que eu fui anteriormente. Porque eu já vinha treinando ele. Só que numa prova de canicross é diferente. Vai a dupla, ou vai ou ele larga sozinho, né? Não tem muitos, assim. E, claro, o Costelinha já tinha sido preparado. Cara, ele simplesmente, ele busca a mãe, o comando, né? Busca a mãe. Cara, ele fazia, eu dizia direita, esquerda. Ele ia desviando de todo mundo, cara, assim, ó, sem dar bola para mim. Dois cachorros, um Rottweiler tentou atacar ele. Ele ignorou, cara, quando eu vi que o Rottweiler veio na direção dele, eu gritei, né, à esquerda, que era um comando mais longe do Rottweiler. Ele pegou a esquerda e acelerou muito, 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 muito. Tipo assim, sabe? Saindo fora do cachorro total. E ele foi acompanhando o motoqueiro, cara, na boa, assim, até o fim da prova, correndo, sabe? Aquilo ali pra mim, assim, eu pensei, cara, eu cheguei num lugar que assim, meu cachorro tá de parabéns. Eu peguei meu cachorro no colo, beijei ele na cara, fiz tudo com ele. Isso é aquele final que compensa. Assim. Muito legal. O último Dog na Trilha que a gente fez no Parque do Açu também aconteceu essa questão. Não sei porque a trilha estava super agitada naquele dia, tinha vários grupos de bike, tinham várias pessoas. No parque as pessoas vão com cachorro solto. Então isso também é uma outra questão que aí a gente orienta as pessoas o que a gente faz quando tem um cachorro solto, o que a gente faz quando tem um grupo passando por nós. E aconteceu de passar carro, porque ali tem um policiamento na trilha. Então, passou policiamento de carro, passou policiamento de moto. E os cães, aqui, ciclista, grupo. Cara, muito legal. Nenhum cometeu nenhum erro, nenhum tentou atacar ninguém. Então, eu digo com o maior orgulho, com minha boca cheia, com meu coração muito alegre, que a gente consegue promover uma trilha equilibrada. A gente consegue, Dog na Trilha, promover a experiência de uma reunião de uma matilha equilibrada. E isso, assim, eu sei que isso não tem preço. Eu sei que isso vale... Só quem tem cachorro criativo sabe quanto vale uma coisa dessa. Nossa, vocês estão falando um montão de coisa, me veio várias histórias nossas aqui, assim. Porque teve uma corrida que era aquelas corridas clássicas de shopping. Largar, nem vocês escreveram. Eu não corri qualquer, gente. Eu não corri? Não corri. Aquele dia, eu te digo, meu Deus. Será que, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não. Hoje, tu sente que tu poderia fazer isso, porque o tempo passou e teve outras experiências, ou tu não recomenda? Não aquela corrida foi uma corrida que, assim, no que eu vi, normalmente eu prefiro largar na frente, porque ela larga focada, assim, ela começa a ver os outros cachorros correndo e ela vai focada. Só que tava muita muvuca na frente. E eu olhei assim, putz, e ela começou a se agitar e começou a se agitar. E a Kiara, se você. A grande maioria dos vídeos meus largando com a Kiara, ela tá saltitando no ar, se vocês verem. Ela tá saltitando no ar e, tipo, só querendo. Eu vejo os vídeos, ela corre muito, cara. Ela corre muito. Ela só quer começar a tracionar. E aquele foi um dia que eu tive que pegar ela no colo. Caraca. Eu tive que pegar ela no colo pra ela se acalmar. Só que daí eu comecei a ir pra trás. Eu pensei, tá, vamos pra trás que deve estar mais vazio. Não.
50 pessoas atrás. Essas Não. corridas de muita gente. É muita gente. Daí chegou um ponto que ela começou a se agitar tanto, ela quebrou meu cinto. Caraca, Ela tava bem agitado. quebrou, ela tava muito agitada. Ela quebrou meu cinto. Daí no que ela quebrou meu cinto, eu olhei pra minha irmã assim, ó. Deu, Já era. Deu. Deu. Assim, não. Eu poderia até pegar o cinto dela, mas é um cinto do Armando, no caso, mas era uma adrenalina tão grande, era um estresse tão grande, que eu sei que aquilo não ia mais ser prazeroso pra ela. Então, o que eu falei? Eu vou sair daqui, vou levar ela para outro ponto e vou acalmar ela. E deu pra gente. Acabou a corrida. Acabou. Isso foi uma coisa que a gente percebeu, o quanto era urgente e necessário que a gente introduzisse o cross aqui. Porque aqui aqui em Salvador tem um movimento, a cidade é uma cidade pet friendly. O ano passado, né, ganhou um selo de cidade pet friendly. E, cara, vários lugares, quase todos os lugares aceitam os cães. Todos. A gente vai fazer um encontro no Jardim Botânico da cidade, olha só. Que vai abrir especialmente para nós, para receber a gente. Que sonho, que sonho, que sonho. Uma parceria que a gente está fazendo com uma secretaria aqui da cidade, que é a Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Proteção e Bem-Estar Animal. Então, quando a gente também discutia isso, a gente falou, opa, vamos embora aproveitar essa possibilidade, porque não é em todo lugar, em Porto Alegre. A gente não tinha... O Jardim Botânico lá não deixa. E não tinha um lugar de apoio, por exemplo, para você associar situações ao Canicross, né? Então, a gente está aproveitando essa possibilidade. E... Perdi o fio da meada. Não. Perdi o fio da meada. A gente Tudo estava bem, falando vamos. de provas. Você falou da prova de choque. E aí, o que acontece? Esses grandes eventos, geralmente são eventos muito barulhentos, né? Aqui a gente percebeu isso. O pessoal usava música muito alta, e corneta, e tudo mais. Os cães muito aglomerados. Muito cachorro, um espaço restrito. E aí, tudo isso faz os cães, os reativos e os não reativos, mas faz todos os cães ficarem muito agitados, né? Uhum. Então, o que a gente imediatamente que a gente percebeu, existem muitas pessoas que querem fazer atividades com cachorros, só que elas devem entender uma outra possibilidade de fazer, que é uma possibilidade mais segura, mais tranquila, mais relaxante, que é o que a gente faz. Então, vamos levar essa galera para a trilha? Vamos levar essa galera para o parque? E aí a gente descobriu uma rota de parques aqui que são lindos, são incríveis. Então, a gente começou em novembro do ano passado, outubro do ano passado, aqui em Salvador, no Parque do Iguaçu. A foto comprova que existiam 5 conjuntos. A última prova, o último foi no domingo passado, que a gente fez, no Parque do Iguaçu de novo, tinham 16 conjuntos. Então, a gente tem uma rota de crescimento aí, de interesse das pessoas, que é muito legal. Tem nos estimulado muito, e a gente, em breve, vai ter que agendar uma outra live, que nós vamos falar sobre a primeira prova de Canicross no estado da Bahia. É isso que eu ia perguntar para vocês. Que eu fiquei sabendo que vocês vão ter essa prova. Por favor, nos contem sobre isso. Queremos saber, que é uma novidade maravilhosa. Inclusive, já que tu comentou tá comentando de prova, eu preciso dar um pequeno adendo sobre uma prova que a gente participou, que foi uma das provas mais bacanas, porque isso do barulho conta muito. E foi uma prova que os organizadores no dia foi muito especial, porque eles baixaram o som na hora da largada do Canicross. Eles baixaram o som, tava o som rolando, porque é aquela coisa, primeiro os humanos, depois era o Canicross, e tava o som rolando à altura, e na hora da largada do Canicross eles baixaram o som e foi falando pessoa por pessoa, assim, tipo, super tranquilo, e faz uma diferença gigantesca, gigantesca. Mas quero saber a oportunidade de vocês. Não, dá um pequeno spoiler, então. Isso, né? isso.
depois vai ter que marcar uma para falar sobre isso, porque vai ser uma grande ação, na verdade, uma grande ação solidária pelo bem-estar dos cães, e vão ter vários acontecimentos nesse dia, inclusive essa primeira prova de cross que a gente vai fazer, uma caminhada, e então a gente vai estrear oficialmente, né, com o auxílio da Becães, que nos orienta, que nos regulamenta, e que é importante a gente falar sobre isso. Que o Canicross, ele é uma atividade regulamentada. A Becães é a orientadora e fiscalizadora das atividades do Canicross em todo o país. E principalmente do Ativadog. A Becães, ela, na verdade, ela segue uma orientação, um padrão internacional, né? Então, é importante Exatamente. a gente falar sobre isso, porque não é simplesmente ir para a trilha e sair correndo com o seu cachorro. A gente tem toda uma orientação que a gente passa para as pessoas que participam, né? Então, a prova, ela tem uma regulamentação específica que cuida desses animaizinhos para que tudo aconteça, prezando a saúde deles, prezando o bem-estar deles, né? O Canicross, ele é uma atividade toda fundamentada nisso, no bem-estar do cão e no bem-estar da pessoa, mas principalmente do cão, né? Quando a gente fala que no Canicross quem indica o ritmo é o cachorro, isso é uma regra. E aí é muito importante que a gente mencione esse parceiro, né? E é ele que nos faz proporcionar essas atividades da maneira segura que a gente tem feito e que a gente vai poder celebrar, então, no dia 13 de maio. Vai ter pódio, vai ter medalha, vai ter camiseta do peito, Shopify, vai ter um monte de coisa. A gente não vai dar muito detalhe porque tem coisas que a gente ainda está ajustando. Sim, claro. E talvez temos negociação para o mês de agosto. E daí é o Canicross dentro de uma outra prova. Mas aí está em negociação, mas que é uma prova de humanos, que já é conhecida na cidade, uma prova muito grande, aliás, e que vai abrir a categoria do Canicross para a gente. Show! Show! Mas é assim que começa, gente. Vocês estão no caminho mais que certo, assim, porque São Paulo, eu fico por trás dos bastidores aqui com o Armando, mas quem organiza todas as provas é ele, assim. O professor... Nossa, ele está na situação... Ele é uma pessoa, olha, ele é uma pessoa muito generosa, vou dizer. Porque eu falo de generosidade. Por quê? É uma pessoa que vivenciou várias situações, organizou, participou de campeonato. E ele é generoso no sentido de dividir esse conhecimento. Porque a gente sabe que nem todo mundo curte dividir. As pessoas gostam de ir lá, de repente, se postar no Instagram, né, para mostrar que eu sou bom, não sei o quê. Mas na hora de compartilhar mesmo, assim, não, bater um papo com quem também está no mesmo barco, querendo também jogar a modalidade, às vezes, não, né, fica frio. E o Armando não, o Armando ele compartilha. Qualquer pessoa que está nessa live, em qualquer lugar do país, quiser saber de Canicross, pode ter certeza, se chamar o T-Dog Team, o Armando vai dar tudo para vocês. A Becães também, né? Teve uma pergunta aqui, uma pessoa de Curitiba, querendo saber sobre ele já respondeu. Ele respondeu. Eu fiz um sinalzinho e ele respondeu. Isso. Para todo mundo que está aqui, gente, sigam o site da Becães, sigam o perfil da Becães, da T-Dog Team, assistam as lives, porque tem a experiência de todos os grupos do país, que são grupos regulamentados, que seguem esses padrões de segurança do Canicross. Então, se vocês querem praticar uma boa atividade com o cão de vocês, procurem esses grupos nas suas cidades. E o perfil do Dog Team aqui tem live com todo mundo. Então, dá para saber todas as dicas. Dá para mapear aqui no perfil de vocês, inclusive, né? Porque vocês estão fazendo... Né? Olha, o Chocolate. Cara, o Chocolate comentou que... Deixa eu ver. Ele comentou. A Mara comentou que o Chocolate vem melhorando a cada encontro. Sim, o Chocolate um cãozinho, o Fox Paulistinha, que também tem um pouco de reatividade. Inclusive, no último encontro, ele até se socializou. Ele está fazendo aula. Ele já deu até carona para um outro cachorro dentro do carro dele. Olha só que incrível. Maravilhoso. Avanço nota 1000, gente. Toque. Isso é muito legal, né?
a gente proporcionar isso, assim, é muito bacana. A gente está muito feliz de estar cumprindo, assim, com toda a excelência, essa oportunidade, que a gente faz com muito carinho, assim, extrema dedicação, né? É importante falar isso, porque às vezes parece que é sussa, né? Que é chegar ali, dizer um dia, dizer um vá, que a gente vai, e não é. A gente vai 3, 4 vezes na trilha, olha como é que eu faço, planeja a atividade, né? Planeja. A gente pega, a gente faz as divisões, a gente faz mais ou menos assim a atividade, apesar de ser lúdica, a gente programa as largadinhas também, um pouco parecido com o que está nas provas, né? A gente pega o formulário de todo mundo, lê o que cada produtor, tutor falou do seu cão e tenta deixar nas largadas mais ou menos os cães que já tem uma questão comportamental que vá beneficiar um ao outro, né? Então, uma prova não dá para fazer isso, né? Mas como a gente tem essa coisa do adestramento e a atividade, ela não tem, nos dá essa ferramenta, a gente tem que pegar isso também para poder facilitar a vida da galera que está lá no encontro. E sempre preparando, né? Aquilo que a gente falou antes da evolução, né? Dia 13 de maio vai ter a prova que a gente vai fazer. Dia 7 agora a gente vai se encontrar na trilha do Jardim Botânico e vamos fazer a nossa primeira contagem de tempo da galera. Depois do dia 30 a gente vai fazer um treino que aí a gente vai colocar as largadas, colocar as ultrapassagens, porque no dia 13 de maio eu quero ver essa minha turma assim, arrebentando. Tenho certeza que vão estar. Tenho certeza que vão estar. Ó, Cibele Prado, monta mesmo, e pode contar com a gente, que eu vi agora que ela comentou, ele pode contar com a gente, nos chama Ativa Dog também, vai ser um prazer ajudar. Pode chamar. Eu posso dizer assim, eu acho que vocês têm a mesma sensação que eu tenho, que pra mim, o Canicross, ele ainda é tão pequeno, mas é uma comunidade tão unida, que todo mundo vai se ajudando e todo mundo vai se conhecendo, e isso só fortalece. Tem, que nem o Roger comentou, tem um que outro, né? O pessoal meio... Às vezes não... Sempre vai ter. Às vezes não gostam, né? E tudo bem, é o jeito da pessoa. Em todo esporte vai ter também. Mas, gente, eu nunca conheci tanta gente, nunca fiz tanta amizade desde que eu entrei no Canicross. E eu entrei no Canicross um ano antes de vocês. Eu comecei a praticar em 2018. Olha. E de lá pra cá eu só conheci galera, inclusive o Canicross que fez eu me juntar com o Armando. Que legal! Tá vendo? Né? Cara, eu vejo assim, o Canicross, cara, eu tenho uma percepção assim com relação ao esporte. Eu tive uma experiência no esporte antes do Canicross, eu fui atleta de taekwondo. Cheguei a lutar assim um pouco em alto rendimento e, cara, essas coisas que aqueles que sabem muito e às vezes não gostam de compartilhar, sempre tem lá, tinha também, eu me lembro, quando treinava com a galera lá da Seleção Gaúcha, às vezes tinha alguma galera da Seleção Brasileira, assim, treinando junto, então sempre tinha, mas tinha também vários que gostavam de compartilhar do conhecimento. E o Canicross é diferente. Cara, eu tenho uma perspectiva muito legal com relação ao Canicross. Eu acho que o Canicross não vai dar ré. Eu acho que é disso para mais. É um esporte eclético. Imagina, a gente pode... competições oficiais de Canicross aceitam cães de qualquer raça. Não precisa ter pedigree para participar de uma prova de Canicross. Olha que legal. Já começa aí. Né? Então, outra coisa. Que tem que estar a fim de fazer Canicross. Tem que estar a fim. E se a pessoa começa a conhecer o Canicross, de repente ela não tem uma trilha para fazer todos os dias, ela pode dar uma corridinha ali no parque, ali, pequenininha, uma corridinha curtinha. Não tem problema. Mas o que o Canicross, esses hábitos do Canicross, ela não precisa de muitas pessoas. Se ela quiser treinar sozinha, ela treina. Né? Ela não tem o equipamento oficial, pode adaptar. Né, já que ela não vai ser uma atleta. Então, acho que essa questão, essa
todos esses fatores, eu acho que ajudam, né, a popularizar o esporte. E daí, quando você tem tudo isso com um resultado, o cachorro na saúde, cara, é vida. Não é assim, chegou, fez, se apaixonou, né? Porque se você Exato. gosta de cachorro, se você quer ter uma ligação com o seu cachorro, o Candy Cross é assim, a cereja do bolo, cara. Porque se cria um fica com o teu cão e não tem sensação melhor para mim, assim, do que ver um cachorro correndo e um cachorro sorrindo correndo, sabe? O cachorro, você vê que ele não tem. Poxa, se a gente gosta do bichinho, não tem como não querer proporcionar isso para ele, né? Não tem como Exatamente. não querer isso. Então faz bem para você, faz bem para o seu cachorro, você se conecta com a natureza, você conhece pessoas bacanas que também gostam de cachorro, né? E aí você tem a oportunidade ainda de fazer o teu cão interagir com outros cães. Então, assim, para a gente, acho que é tudo de bom, como o Roger falou, que é um esporte que dá essa autonomia, também tem isso, né? A pessoa ela pode fazer por conta, sozinha, mas quando ela chega num grupo, é mais legal, porque o grupo Mais legal. e você percebe isso no cachorro, você percebe o quanto é diferente exercitar o Candy Cross no grupo do que individual, né? Individual você vai para a coisa do rendimento, você vai para a montagem de trabalho técnico, você vai para a técnica. Agora, quando você chega no grupo, que você vê aquele monte de cachorro, assim, de cabeça baixa, exercitando ser cachorro, é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho Transforma. E eu não tenho nem o que acrescentar, porque eu só concordo com tudo que vocês estão falando. Assim, é transformador demais. Cibele, começa em parque. Eu comecei em parque, eu tenho certeza que o Roger e a Joana também começaram em parque. Vai indo. Caminhando, velho. Eu não comecei correndo. Eu comecei caminhando. Começa caminhando, daí qualquer coisa, faz ui, deu um mosquitinho aqui. Faz 1 minuto de caminhada, depois 1 minuto correndo, se tu aguentar, e vai intercalando. O teu cachorrinho vai se adaptar. Ele vai se adaptando no trotinho, vai chegar uma hora que vocês vão estar voando. E vai para os parques, aproveita os parques. Gente, a gente tem que fazer esporte, a gente tem que preservar a natureza. E o Candy Cross deu tudo isso, então bora aproveitar. E a Joana falou assim, vou só complementar o que ela falou, é muito legal, porque assim, a gente viu muitas coisas com relação a isso. Cara, olha só, uma atividade física, bem-estar físico e mental para o cachorro, trabalha a socialização, de certa forma, do cachorro também, tem esse intuito do adestramento. Tem essa outra coisa de conscientizar a galera com a necessidade de preservação do meio ambiente, porque eu sou atleta de canicross, eu preciso da existência daquele parque, eu preciso daquela fora. E é muito mais legal dentro do parque, na sombrinha do parque, muito mais legal. Além disso, ainda tem essa conscientização ambiental, tem uma coisa tipo do ecoturismo, tu leva as pessoas para conhecer um lugar, e eu digo por experiência própria, porque eu vejo os relatos da galera. Muitos são naturais daqui de Salvador, são soteropolitanos, que eles chamam assim, né? A galera de Salvador. Muitos soteropolitanos que frequentaram os encontros do Dog na Trilha não conheciam os parques da cidade deles. Olha que legal. Sério? Vários. Ou alguns que já tinham ido uma vez, há muito tempo atrás. Aí, às vezes, as pessoas não vão porque receio, medo de entrar sozinho na trilha e tal. E tá em grupo, tá se sentindo seguro, né? Então, poder linkar tudo isso com... e dizer, olha, isso é claro, cara, a atividade que proporciona isso. Eu só aproveito e realizo isso tudo, organizo junto com a Joana e tal, e junto com a galera. Na realidade, o canicross em si tá fazendo isso tudo acontecer, né? Não, e é exatamente isso. Gente, a gente foi conversando tanto que já foi todos os tópicos, mas tem 2 que eu notei que faltou aqui, que meio que o Roger respondeu, mas eu quero tentar ir um pouquinho mais a fundo, que é o que vocês esperam do esporte?
Vai, Ju. Então, eu espero essa popularização. Eu acredito, eu estou prevendo isso em Salvador, assim, o que a gente está fazendo, sabe? Com esse crescimento, assim, a gente está planejando ir para lugares onde as pessoas possam ver mais, né? Lugares assim com mais movimentação de público, para que outras pessoas possam perceber a atividade, desmitificar algum preconceito que ainda possa existir em relação à atividade, que às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa pode olhar e achar que o cão está passando algum esforço, que o cão está, enfim, de alguma forma vivendo algum maus-trato ali, alguma coisa assim. E acho que isso é por falta de informação, né? Porque as pessoas não conhecem o esporte. Então, eu imagino e vou trabalhar para que o esporte chegue até as pessoas, para que as pessoas possam ver ele da forma adequada, né? E eu quero muito que as pessoas que vêm, por exemplo, o grupo que está agora com um grupo de mais de 20 pessoas, eu sei que cada uma dessas 20 fala para mais 3, para mais 4. E elas vão trazendo coisas. E elas, se elas não praticarem comigo e elas praticarem sozinhas na praia, sozinhas no parque, nós vamos estar fazendo vitórias, então a gente vai estar junto de alguma maneira. E eu acredito que isso só vai crescer, só vai popularizar. E espero que as pessoas sigam fazendo da maneira correta mesmo, sabe? Que é essa maneira já planejada e já da maneira saudável praticada. Assim. Então, espero ver que Cross seja feito em todo o Brasil, em qualquer lugar. Assim. Espero passar na rua e ver as pessoas andando. É muito. A gente deixa eu A gente mora muito assim, num lugar bem retirado do centro. Tinha um cara correndo com o cachorro amarrado na cintura. Aí eu disse, tá vendo como a gente... Amarrado com uma corda, ele pegou uma corda, amarrou, colocou numa peitoral do cachorro dele, eu disse, cara, na influência, as coisas. E a gente andou com alguns treinos aqui pelo bairro. E o cara não tirou isso de lugar nenhum. Ele estava fazendo porque ele certamente viu a gente correndo com os cachorros com a gente. A gente deve ter pesquisado na internet. E uma coisa, o pessoal da nossa pede de patrocínio, eles falaram, a gente está vendendo para várias pessoas em Salvador. Só que, por exemplo, eu sei as pessoas que compram ali do grupo, porque eu vejo elas no grupo. Então, quer dizer que tem gente comprando já, que está treinando sozinho, não está no dog na trilha. O que é muito legal. Porque essa pessoa, se ela não viu alguma coisa da minha página, ela viu alguma coisa de alguém que foi. E a partir daí, ela começou a pesquisar mais, jogar no Google, ver os grupos, achou a pergunta, achou não sei quem. Cara, olha que legal. Então, tipo, eu tenho ótimas perspectivas com relação ao Pericles. Eu acho que a modalidade vai decolar, assim, ela está nesse processo de crescimento a gente está trabalhando para isso mesmo, para popularizar mesmo, sabe? Vocês estão... Para ser show. Todo mundo, assim. Então, a gente aceita a gente teve um histórico de reatividade, vem que a gente ajuda. A gente chama a pessoa no privado, troca uma ideia, dá uma atençãozinha um pouquinho maior, quando a pessoa fala, né, que realmente ela tem problema, a gente tenta dar uma atençãozinha para ela, para realmente colocar todo mundo ali embaixo, sabe? Não excluir ninguém. Mas, gente, vocês estão perfeitos, assim. Eu vi aqui, na verdade, tem uma outra que é para vocês dois mesmo, assim, pro casal, porque a gente sabe como é que é. Como é que é tá por trás de toda essa organização? Sendo bem sinceros, assim, porque, querendo ou não, tem os pontos maravilhosos, positivos, mas tem a canseira também. Tipo, como é que é? Como é que é isso para vocês? Como tudo na vida, assim, também, sabe, Ana? Eu acho que tem alguns pontos a nosso favor. O fato de, por exemplo, eu ter experiência em produção cultural, né? Eu trabalhei o tempo inteiro com produção de... Então, eu tenho uma lógica para mim
facilita, eu acho, O lidar lidar com isso, assim, com a demanda que é fazer isso. Apesar de que nós agora vamos estrear um grande evento de Canicross, né? Por enquanto a gente está fazendo. E é isso também, eu acho que é uma coisa que é legal falar. Porque a gente também não tem a ansiedade de fazer por fazer. A gente sempre teve um cuidado de fazer do tamanho da nossa perna, de fazer como a gente pode fazer, mas de maneira correta e de maneira legal. Então, a gente nunca promete que a gente não vai conseguir. A gente sempre planeja com bastante antecedência, a gente faz um estudo, né, desse lugar que a gente vai aplicar, a gente divulga de maneira direcionada, a gente se dedica a isso, porque também às vezes as pessoas dizem assim, nossa, estou fazendo uma coisa tão legal, mas as pessoas não chegam, como é que eu chego no público? Isso faz parte do trabalho. É uma demanda ter que divulgar. A gente começou a frequentar lugares, né, para poder divulgar o nosso trabalho. Né? Daí você chega assim, pô, a gente chegou em Salvador há quantos meses? A gente chegou em julho e começou a mostrar a cara em outubro. Então, assim, mas a gente ia para eventos, a gente levava cartão, a gente atacava as pessoas, a gente falava do nosso trabalho, a gente chamava aquele direct, botava uma estrelinha trabalhar com cachorro, porque é construção. É uma construção. A vida não é um mundo feliz. A vida é trabalho. A coisa não acontece só no Instagram, que é uma coisa que a gente banalizou as redes sociais. Eu divulgo no Instagram, divulgo no Facebook. Cara, gostei, tá pronto. O plano me marcou, vou poder compartilhar. Cara, não dá pra ficar só nisso. Tem que sair pra rua, tem que mostrar a cara, tem que participar de algum evento ou outro prédio, tem que conversar, tem que ter relação física com as pessoas. Mas eu acho que o diferencial mesmo é você fazer do tamanho que você consegue fazer. Não adianta, sendo realista, sabe? Não adianta chegar aqui agora, por exemplo, se no ano passado eu chegasse em dezembro, depois de 2 trilhas, querer fazer uma prova. Eu não construí meu público ainda. Como que eu vou fazer uma prova? Então, existe uma evolução aí. A gente está respeitando esse tempo de evolução. E a gente está trabalhando para chegar nesse lugar. Mas chegar com segurança. Né? Não vou chegar fazendo de qualquer jeito. Estou buscando os parceiros para fazer isso. Estou buscando a regulamentação correta para fazer isso. Né? Eu quero que aconteça como as nossas trilhas estão acontecendo, sem nenhum susto, sem nenhum drama, sem nenhum problema. E eu quero chegar no final falando assim que eu entreguei uma coisa excelente para as pessoas, eu fiz as pessoas felizes, eu fiz aqueles cachorros terem uma experiência incrível e que eu não vou também é uma coisa que eu não gosto, assim, às vezes de ficar reclamando do trabalho, sabe? Não gosto de reclamar do trabalho. Porque eu escolhi fazer isso. Exato! Ninguém está me obrigando a fazer isso. Estou fazendo porque me dá um profundo prazer fazer isso. E dá, para mim, mais prazer fazer para fazer as pessoas terem prazer também. Então, assim, existem... Às vezes tem que lidar com uma coisa aqui, um comentário ali, às vezes uma pessoa que reclama, mas essas... Alguém diz uma bobagem, assim, tipo... Alguém que não vem no evento, que nunca experimentou, me liga no Instagram, lá no direct, dizendo como é que eu tenho que fazer. Às vezes a gente tem essas coisas, né? O mais desafiador não é lidar com o cachorro, é lidar com o ser humano, vamos combinar. Mas, ao mesmo tempo, também é desafiador em todos os níveis que a gente lida no ser humano, né? Não é só no Canicross, né? Então, a gente nunca vai estar longe disso. A gente vai estar sempre lidando com, às vezes, umas pessoas sem noção, falando umas coisas que não tem muito a ver, né? Uma pessoa me pedindo para fazer Canicross, aí não quer que o cachorro vai levar uma foto do cachorro. Uma almofada? Com a cara do cachorro. Eu disse, como assim que você está fazendo essa proposta, cara? Que loucura! Então, assim, acontece com tudo, sabe? Tem com tudo, mas a gente também tem que, né, absorver, manter a mente quieta, respirar, coisa tranquilo e fazer o nosso melhor aí.
Mas eu acho que a minha resposta bem direta, assim, em relação a isso, em relação às dificuldades do trabalho, é a gente fazer do tamanho que a gente pode fazer, sabe? Às vezes a gente quer assim, já uau, pular uma etapa e tem que ter calma, tem que ter calma, tem que construir, tem que fazer de maneira segura, assim, Lá no sabe? Para a sul, gente não se frustrar, senão daqui a pouco você vai dizer, ah, eu trabalhei pra caramba, não ganhei nada. Não, eu quero ganhar, meu trabalho é bom. Meu trabalho é bom, meu trabalho é diferente, não ganhar é qualquer um que faz tudo. pelo menos para cobrir os custos da passagem, da gasolina que você investe no Então, tempo ali. Vale. Sim. então, ainda não estou aqui tomando uma champanhe da amizade, mas também estou construindo um respeito pelo meu trabalho, um reconhecimento do meu trabalho, né? Talvez o valor monetário ainda não seja o que eu desejo, mas o retorno que eu estou tendo das pessoas já é o retorno que eu desejo. Eu não estou pagando para fazer, então acho que eu estou no caminho. Eu acho que o que vocês estão querendo dizer é que nem tudo é sobre dinheiro, né? Tem tudo. Porque se fosse por dinheiro, é óbvio que a gente não estaria ali, né? Assim, lucro, como a gente falou, o retorno monetário não é o que eu desejo, não é o que não é ainda o que eu desejo, mas a gente segue ali porque a gente gosta, porque a gente faz e porque a gente está vendo um outro retorno também que a gente sonha e que está chegando, que é o retorno das pessoas com relação ao como elas se sentem. A Joana falou do fazer do tamanho da nossa perna. Lá no sul, lá a gente começou em 2020, a gente começou em 2021, comecei daí a coisa de criar um grupo, criamos um grupo, jogamos os clientes lá, fomos no campeonato, na época foi a maior equipe ali do estado ali e tal. E daí em 2022, no início do ano, a gente começou a fazer os treinões, daí eu comecei a convidar as galeras de outros grupos para fazer. Aí começou uma especulação local, tipo, a Roger vai começar a organizar eventos. Mas não era essa a ideia. Eu sabia que não era o meu momento. Eu sabia que eu precisava aprender mais sobre como lidar com um grupo, sobre como lidar com uma galera diferente, porque entendeu? Eu sabia que não era aquele momento. E eu dizia, não, gente, não vou organizar. Daí tinha gente dizendo, não, ó, o Roger agora vai fazer campeonato. Agora não tem mais o campeonato tal, o Roger vai fazer, vai pegar para ele. Cara, e não foi tanto que foi acontecer três que eu tô tentando fazer a primeira prova, entendeu? Entendi. Até quem seja a galera, porque eu provavelmente conheço essa galera. Sim. Então eu imagino que. Não, e daí, assim, cara, tipo, e assim, eu tenho lugar para todo mundo. Isso, sabe? Eu acho que cada um faz um trabalho bonito dentro da sua realidade. Pô, eu vejo um trabalho diferente da Érica ali, cara. Olha que trabalho massa que a Érica tá fazendo na Paraíba. A Júlia lá de Brasília, que eu acompanho desde quando eu comecei, a Júlia já estava na Canicross, né? Fazendo Canicross já há algum tempo. Quando eu comecei a ver a Júlia, aí o Armando, a gente organizando os campeonatos em São Paulo, uma época. Muitas coisas nos inspiram, outras coisas nos inspiram a como não fazer. E a gente, assim, a gente vai se construindo também, além por meio dessa prática, mas a gente vai se construir também vendo o que os outros estão fazendo também. A gente também aprende observando. Eu sou um cara que eu gosto muito de, às vezes, fazer alguma coisa, ir numa atividade determinada, só para fazer, mas assim, não para ter um desempenho, mas para poder ter a oportunidade de ver, cara. Ver com os meus como aquele professor fala para os alunos dele, como é que as dicas que ele dá. Eu fico olhando, eu entro no Instagram, se eu não tenho oportunidade de ir até a pessoa, que a pessoa manda muito longe, eu entro no Instagram, fico observando. Ah, mas se eu falasse isso de tal jeito, se eu falasse isso de tal forma, se eu adaptar isso com aquilo que eu sei, entendeu? É isso, acho que assim que se constrói um pouco do trabalho. Assim. E daí, claro, a gente vai lidando com as dificuldades que vão vindo, que vão acontecendo. São desafios, né? Eu acho que são desafios, assim, porque é que nem quando a gente trabalha com adestramento. Cada cachorro é um indivíduo. Por mais que você se prepare, você faça curso, você lê livro, quando chega lá na hora do vamos ver, é um indivíduo que pode te trazer um desafio, uma
dificuldade, é uma coisa que você vai ter que lidar. Como é que você lida? Aí, qual é a ferramenta que você vai buscar para lidar com aquilo ali, entende? Então, acho que é isso, né? A gente tem que olhar. Assim, eu sou muito positivista, sabe? Eu olho o problema e eu penso, como é que eu vou resolver esse problema? Então, o meu olhar, assim, ele sai da reclamação e ele vai para um lugar, assim, meio heróico de como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou conseguir resolver essa treta, sabe? Então, Entendo, gente. Minha profissão é basicamente ajudar as pessoas a entenderem elas mesmas. Então, tudo que vocês estão falando, eu compartilho. Tipo, Psicóloga, sim. então, tem consciência também de conseguir trabalhar com cães, né? A gente na psicologia canina, assim, eu não fiz psicologia, tive algumas cadeiras de psicologia e a gente vê alguns estudos de referência na psicologia que tinham alguns estudos com cães, né? Foram poucas as referências, assim, muito pouquinho eu vi isso, quase nada, mas por isso que tu tem essa capacidade aí de entender também o contexto, de proporcionar uma coisa legal também, fazer uma leitura das pessoas, do teu cachorro, né? essa generosidade da troca também, né? Que a gente estava do Armando, não é à toa que vocês são um casal, vocês são duas pessoas super generosas e entendem a importância da troca, né? Da reflexão, porque a gente está aqui refletindo a respeito do que é importante para nós. Exato, exato. E, gente, isso é um adendo também para qualquer pessoa. Tenham animais de estimação. Vocês não fazem ideia o quanto faz bem para isso daqui. De verdade. Assim, isso que o Roger Viver o falou. amor, o cachorro ensina a gente o amor incondicional, né? Os bichos ensinam. A gente precisa aprender isso, né? Com certeza, com certeza. Gente do céu, eu tô amando, a gente podia continuar, mas agora que eu vi que já são quase 9h30. Oi. Desculpa. Passou super rápido. Eu só tenho a agradecer. Eu tô encantada no trabalho de vocês. Nossa Senhora, vocês foram falando e já me veio 1001 ideias na cabeça. Vocês são demais, de verdade. Gratidão. Em Salvador. A gente já fez o convite lá, a gente está esperando vocês aqui. Já tem a hospedagem aqui, só chegar na cachorrada, vai ser fantástico conhecer vocês pessoalmente. A gente admira muito. Ai, Já temos duas datas, de maio E agosto. e agosto. ai, O Armando vai ai. ficar famosíssimo aqui, né? Com os scooter, com o Bastioli, ele vai arrasar aqui também. Não, se levar a scooter, ele vai estar assim, ó, vai estar em casa. Porque, Nossa Senhora, tem vezes que ele esquece o canicross e fica só na scooter. Então, Daí daqui a pouco eu olho pra ele. E aí? Pode vir. Ai, gente, vocês também. Vocês também. Se quando quiserem vir pra cá, pra Minas, a gente tá na divisa com São Paulo. Qualquer coisa, cola aqui. Cola aqui. Bora trocar. Isso é legal, né? A gente conseguir ter isso no Game Cross. Quem sabe a gente consegue futuramente, em breve, fazer um grande circuito, né? Que um grupo possa conhecer o outro, a gente possa fazer essa troca, que é extremamente enriquecedor. A gente só agradece, é uma honra estar aqui com vocês. Assim, a gente tem muito trabalho de vocês, a gente acompanha sempre, a gente indica. Então, quando vocês fizeram um convite, A gente ficou muito feliz, cara, quando a gente recebeu o convite de vocês. A gente sabe também aí do tempo que vocês estão na estrada e querendo ou não, por mais que o esporte seja ainda seja um esporte novo, né, um pouco mais de 10 anos, vocês estão aí há muito mais tempo que nós na prática, tiveram muito mais experiência do que a gente em competições, em organização de competições. Então, acaba que o trabalho de vocês assim, também nos inspira, assim, de verdade, não é só porque eu estou aqui, eu já falei isso para o Armando em Austin, mas... obrigado mesmo, gente, por essa oportunidade de falar um pouco sobre nós. Vamos agradecer que todo mundo esteve hoje na nossa turminha, os novos amigos que estiveram na live. Que bom, galerão, gente. Muito obrigada. Bora fazer tudo que a gente puder para divulgar essa atividade e repassem a live para outras pessoas. Exatamente. Exatamente.
Agradecer novamente vocês não podiam faltar. A gente vem planejando essas lives. Vocês já notaram que o meu irmão é meio tímido, então normalmente a questão da live fica comigo. Mas a gente tem essa divisão bem. É que nem vocês, assim, tudo é conversado aqui, tudo a gente troca também. Qualquer coisa que vocês quiserem, podem contar com a gente. Agradecer também a galera que está nos assistindo. Qualquer dúvida que precisarem, qualquer coisa que precisarem, chamem a gente aqui da T-Dog, a Ativa Dog também. Eles tenho certeza que vão receber vocês de braços abertos. Novamente, agradecer e até uma próxima. E, ó, bora fazer live sobre os projetos de vocês. Podem contar com a gente para poder passar para frente. Acho que essa semana que vem a gente já tem umas respostas mais concretas de algumas coisas que vão rolar também nesse evento da 13, daí que a gente não quer falar muito porque a gente está fechando uma coisinha, mas... Sim. Então tá, gente, muito obrigada. A live vai ficar salva. Até uma próxima. Gratidão. Beijão. Beijo. Tchau. Valeu, galera. Obrigada.